fica meio repetitivo a gente falar sobre isso, sobre essa luta contra o tempo, contra o relógio, né? Mas é isso, cada segundo importa, é um trabalho bastante delicado, porque neste momento é, a dificuldade de você utilizar máquinas nessas missões de resgate, até porque você vai com trabalhos manuais, utilizando cães farejadores, né? Para tentar acessar essas pessoas, encontrar alguém com vida, e só depois que as máquinas entram. Mas tem muitos escombros, pilhas e mais pilhas. É um trabalho extremamente delicado, né? Homens do Corpo de Bombeiros que viajaram à Turquia se especializaram em vários resgates com as tragédias aqui brasileiras e levam, então, essa experiência num trabalho incansável de buscas, realizado não só pelo grupo de brasileiros, mas por equipes, como eu falava agora há pouco, do mundo todo. E a nossa reportagem em Belo Horizonte falava justamente a respeito do especialista em gestão de desastres naturais, Léo Fará, que está na Turquia, faz parte dessa comitiva de ajuda humanitária, também de ajuda nos resgates das vítimas. Léo Fará está com a gente agora para contar qual é a situação de momento. Léo, obrigado por atender mais uma vez os ouvintes da Band News FM. Boa tarde para você. Boa tarde, para mim é um grande prazer estar falando com vocês aqui. Léo, em relação ao período que você está aí já, né, participando dessas buscas, qual foi a evolução? Já são alguns dias? Qual a diferença de cenário que você encontra hoje para aquela que você encontrou assim que chegou? Olha, assim, o cenário ainda ele é caótico, né? O que acontece é a diferença do tipo de objetivo que a gente tem agora. Os primeiros dias a gente tem uma janela aí de 7 a 10 dias onde a gente pode encontrar pessoas vivas, né? E a cada dia que se passa, agora essa chance diminui mais ainda. Quando a gente fala de 7 dias, a gente está falando aí de 2,5% de chance de encontrar pessoas com vidas. Então a gente hoje já praticamente um dia que é muito difícil. Só que alguns locais aqui da Turquia, né? A gente foi para uma cidade, a primeira cidade que a nossa equipe chegou, a cidade de Elbistan. É uma cidade onde estava fazendo menos 18 graus. Então isso aí, se a pessoa, além dela não conseguir sobreviver por conta dos escombros, tem um grande problema da hipotermia. A nossa equipe, né, da Humus, foi a primeira equipe brasileira a chegar aqui na Turquia, e a gente encontrou um cenário assim, caótico. As pessoas não sabiam falar para a gente aonde que a gente deveria ir, quais eram os locais. Essa cidade que a gente está agora, que é Antáquia, é uma cidade onde 90% dos prédios estão totalmente destruídos, não tem ninguém na cidade. É uma cidade de 450 mil habitantes, onde praticamente todas as pessoas estão fora das suas casas, estão em tendas improvisadas. Então é um cenário assim, bem complicado, onde a gente já deixa de procurar pessoas vivas e começa a procurar pessoas, né, infelizmente, retirar cadáveres, porque os sinais de pessoas com vida aqui já são praticamente nenhum. Capitão, seu grupo, sua equipe chegou a encontrar, resgatar alguém com vida? Sim, nós encontramos um garoto de 18 anos que foi resgatado com vida. A gente encontrou também, a gente está há mais ou menos 40 horas trabalhando num local onde pessoas estavam com vida, elas estavam conversando com a gente, elas estavam fazendo sinais da verdade sobre os escombros, só que a gente já está há 24 horas sem conseguir mais sinal com essas pessoas, porque, igual eu falei, né, o tempo agora, as pessoas já deixam de tomar água, de comer. Então esse local especificamente onde a gente está trabalhando, a gente já não tem mais sinal por sonar, por radar e nem pelos cães. Eles já não sinalizam mais, indicando que essas pessoas que estavam conversando com a gente, se elas morreram. Pois é, isso que eu ia perguntar justamente, quais são esses sinais, né? Porque às vezes pelo barulho, pelo ruído, não dá para escutar. Elas conseguem ou conseguiam, né, falar, se comunicar, de repente mover algum objeto. Como é que é feita essa comunicação, geralmente? A gente tem que praticamente parar com todo e qualquer tipo de barulho que está no local, né? A gente encerra os barulhos, né? As máquinas param, as pessoas param de conversar. Nós fazemos um chamado e pedimos para a pessoa ou gritar ou ela bater nos escombros, e a gente tenta ouvir. Caso a gente não consiga ouvir, nós temos equipamentos do tipo sonar que são colocados nos escombros, que eles detectam pequenas vibrações. Então essas vibrações elas têm que ser rítmicas, né? Porque, por exemplo, se tiver um animal lá dentro, ele vai fazer vibração e o sonar vai pegar. Então a gente pede que bata 3 vezes
ou seja, é um som lógico, é uma pessoa que está emitindo esse som. Então é através do sonar, ou através de câmeras térmicas, ou então do radar. O radar ele consegue detectar bolsões de ar, espaços vazios e os espaços que estão cheios. E dentro desses espaços vazios é que podem ter as vítimas. Capitão, esse trabalho é homogêneo, porque a sua equipe é especializada nesse tipo de resgate. O senhor é especialista em gestão de desastres naturais, nessa comitiva que foi do Brasil para aí também é especialista, e encontraram outros especialistas que já estavam trabalhando aí na Turquia, sobretudo os turcos. É homogêneo esse trabalho, ou seja, é semelhante o trabalho que vocês fazem a esse trabalho que vocês encontraram aí já em andamento? Teve de haver algum tipo de adaptação? Como é que foi esse contato? São doutrinas internacionais. Então, essas doutrinas, né, elas são todos os países eles treinam através dessas doutrinas que são emanadas pela ONU, são sugestões. Então, o método de aprendizado, o método de trabalho, ele é o mesmo. É lógico que a experiência de alguns países é muito maior que outros. Então, por exemplo, países como o Japão, que convivem constantemente com terremoto, eles têm uma experiência maior nesse tipo de atendimento. O grande fator é que Minas Gerais, né, especificamente por conta dos últimos grandes desastres, rompimento da barragem de Mariana, rompimento da barragem de Brumadinho e outros grandes desastres, adquiriu uma grande capacitação nesse sentido. São desastres diferentes, a gente tem que reforçar isso, um é com lama, com rejeito, e aqui são escombros, mas a metodologia de trabalho é a mesma. Então essas doutrinas internacionais, elas facilitam muito a maneira das equipes internacionais trabalharem em conjunto. Nós trabalhamos, por exemplo, com equipes da Turquia, equipes da Grécia, equipes da Hungria, equipes dos Estados Unidos, equipes da Coreia do Norte, da Coreia do Sul. Então esse trabalho todo, por ele ser padronizado, ele é muito tranquilo de ser realizado pelas equipes que estão aqui. Vocês contam até com tradutores para auxiliar nessa comunicação? Exato, a gente conta com tradutores. A maioria dos tradutores é do inglês, né, para o turco. Dificilmente a gente encontra alguém que fala em português para traduzir para o turco. Então a gente tem essa facilidade, né, de fluência em inglês, fluência em espanhol. Então é mais fácil da gente conseguir essa comunicação. A comunicação ela vale ouro. Quando a gente esteve em Moçambique, por exemplo, as equipes brasileiras tinham um grande valor porque a gente conseguia comunicar em português e também em inglês com as pessoas que estavam lá. Capitão, por quanto tempo mais as equipes brasileiras permanecerão na Turquia prestando esse auxílio? E se depois disso a situação até para o resgate continuar sendo feito, claro, porque imagino que mesmo com a volta das equipes brasileiras esse trabalho de resgate vai ser muito longo. Por quanto tempo o senhor imagina que ele vai durar? Olha, o trabalho aqui na Turquia, vamos colocar assim, de recuperação de corpos, ele vai durar meses, tá? É um trabalho que é assim, extremamente demorado. Ele não vai acabar no próximo mês, ele vai durar aí 2, 3 meses, com certeza. O trabalho da nossa ONG, especificamente, ele vai durar aqui até a quinta-feira. O grande problema é que a gente já está tendo, na cidade que a gente está trabalhando, a gente está tendo um problema com a segurança muito grande, porque ela é fronteira com a Síria, os refugiados sírios entraram, né, na fronteira com a Turquia e acabam que eles estão trabalhando aí invadindo algumas casas, realizando alguns saques, então é algo que está tendo muito complicado dentro de todo esse processo aí de um desastre já. Eles entram nas casas, saqueiam, então tem uma grande quantidade de militares do exército aqui, porque o clima já está muito tenso, as equipes, né, elas têm dificuldade de acesso e a população já começa a ter uma certa tensão. Então a gente ainda tem que avaliar essa questão da segurança das nossas equipes aqui. Além da segurança, hoje, qual que é o principal desafio para vocês nesses trabalhos? Olha, eu acredito que para todo brasileiro aqui é a questão do frio, né? Nós trabalhamos em uma cidade aqui, por exemplo, que era menos 18 graus. Então, das intempéries aí que a gente enfrenta, o problema não são as horas de descanso, não são a questão de ficar sem comer, de ficar sem dormir, de ficar sem banho. Aqui a coisa, o fator que mais pesa para a nossa equipe é a questão do tempo mesmo, né? É um clima muito diferente do Brasil. A gente, nessa cidade onde eu tô, que é uma cidade quente, durante o dia faz 0 graus e à noite está fazendo -6. Na cidade que a gente está, Belbistan, menos 18 graus. Então as pessoas estavam sob os escombros, se não morreram por conta do impacto, morreram por conta de hipotermia.
Capitão, ainda falando sobre o frio, eu reparei que os cães que participam dessa missão também estavam usando até roupas apropriadas, né, principalmente no período noturno. Eu queria perguntar do preparo desses animais, porque são cães treinados, obviamente, para essas missões de resgate, mas eu fiquei imaginando essa viagem, esse trajeto, né? São cerca de 15 horas de voo aproximadamente. Tem todo esse cansaço, né? Eu queria entender como é que é feito esse preparo dos cães e como é que eles dão sinais também, não só em relação ao frio, que, né, eles estão acostumados com as temperaturas aqui do Brasil, mas em relação a esse tempo de viagem também, no transporte desses animais. É um tempo de viagem realmente prolongado. Os cães eles são acostumados durante o treinamento deles a ficarem em viagens. Muitos deles têm que serem sedados, tá? Para ter um transporte de uma viagem tão grande, para que a própria segurança do cão, a própria altitude não interfira. Então, alguns deles são sedados. Eu não sei te especificar exatamente se os cães brasileiros que vieram com os corpos de bombeiros militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, eles tiveram essa sedação, mas muitos deles são sedados exatamente para que o cão não sinta essa diferença tão grande, né, durante esse tempo de viagem, que são de 15 horas. Agora, uma curiosidade com relação à Síria, né? É claro que as informações chegam aqui no Brasil muito mais assertivas, né? Informações muito mais claras em relação a tudo que está acontecendo na Turquia, até pela presença da sua equipe, até pela presença do Corpo de Bombeiros de São Paulo, de Minas Gerais. Mas com relação ao que acontece na Síria, as informações ainda são desencontradas. Até porque a área atingida na Síria é uma área em que o Estado não está presente, né? Os rebeldes controlam aquela região da Síria. Quais as informações que chegam a respeito do resgate que ocorre na Síria aí para vocês? A gente não tem esse contato, principalmente por conta da questão o nosso foco aqui está no resgate das pessoas que estão na Turquia, né? O que a gente sabe é que existem muitas pessoas entrando na fronteira, que é próximo da cidade onde a gente está, e teve uma segurança muito reforçada do Exército por conta disso. Bom, capitão, tem muito trabalho pela frente. Aqui, até quem acompanha pela live dá para ver que ele está em meio aos trabalhos ali. A gente também não quer ocupar do seu tempo. Já agradeço demais a gentileza. Conversamos aqui com o Léo Fará, especialista em gestão de desastres naturais, perdão. Capitão da reserva do Corpo de Bombeiros. Capitão, obrigada pela gentileza de nos atender. Um bom trabalho aí para todos vocês. Boa sorte nessa missão. Obrigado.